Derrota frustrante demais, mas afinal o Atlético jogou mal ou jogou bem contra o Grêmio? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nosso vídeo de análise dos jogos do Galo, hoje para falar de Grêmio 2, Atlético 1, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Derrota muito frustrante, como eu disse na abertura desse vídeo, lá na Arena do Grêmio, né? Antes da gente analisar a partida, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes. O link tá na descrição e tem muito vídeo legal por lá, inclusive os cortes do Portão 13 vão lá pro canal de cortes, tá? A nossa transmissão de jogos aqui, inclusive a live ontem foi muito legal, né? Faltou o resultado, obviamente, mas tirando isso, a transmissão foi muito divertida. E também, caso apareça o botão hypar aí embaixo, clica nele porque ajuda demais o nosso trabalho. E considere se tornar sócio, né? Para estar com a gente aqui no Portão 13 e para aproveitar aí todos os outros benefícios de ser sócio do canal do Frossar, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros do canal, é também um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou o Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, pessoal. O Atlético foi a campo com a escalação titular desse início de ano. O Galo titularíssimo para essa primeira parte de 2025 é esse time. Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Menino, Franco, Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. A gente já fala sem precisar parar para pensar, porque é um time que já jogou muito junto, né? Várias partidas aí foi essa a escalação escolhida pelo Cuca. O Hulk voltando de lesão, ele naturalmente, né, recupera a vaga de titular, isso é inquestionável. E o Atlético foi a campo com essa escalação. Vocês vão lembrar que em outras edições do Cabeça Fria, mais para trás, nesse ano, quando o Atlético não tinha o Hulk e jogou com o meio-campo um pouco mais povoado, com o Rubens fazendo a dobradinha com o Arana ali pelo lado esquerdo, né, e só dois atacantes, Coelho e Rony, eu cheguei a elogiar, dizendo que o Rubens só não tinha chance de permanecer como titular daquele time porque quem estava fora era o Hulk, né? E de fato, não tem como deixar o Hulk fora do time. Eu não estou sugerindo que fique claro que o Hulk saia do time para jogar o Rubens. Absolutamente. Não é essa a minha intenção nesse comentário. O que eu estou dizendo é que o time com o meio-campo um pouco mais preenchido, com um jogador um pouco mais defensivo, vamos dizer assim, ou mais equilibrado, mais misto, como é o Rubens, o time fica mais equilibrado. E quando você joga o Campeonato Mineiro, às vezes você não precisa tanto desse equilíbrio, porque você vai ser melhor que os seus adversários, porque os adversários são sim muito inferiores. Quando o nível sobe um pouco, e olha que nem subiu tanto assim, comparando com América e Cruzeiro, tá? Comparando com os times do interior, é claro que sobe muito. Mas comparando com América e Cruzeiro, ir para o Grêmio não é assim um upgrade gigantesco de qualidade, porque o Grêmio, com todo o respeito, na minha opinião, vai brigar na parte de baixo da tabela nesse brasileiro. Eu acho um time fraco tecnicamente, tá? Acho realmente um time, pelo menos até agora, com pouquíssimos talentos, com pouquíssima qualidade técnica. Não vejo bom futebol no Grêmio. Eu acho que o resultado de ontem é ocasional total. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, quando você joga com times melhores, né, você precisa ter essa preocupação do equilíbrio um pouco mais forte. Eu achei o time do Galo ontem um pouco desequilibrado, especialmente olhando para o meio-campo. O meio-campo do Atlético ontem teve um buraco muito claro em vários lances. Não gostei do jogo dos volantes, Menino e Alan Franco, acho que não foram bem. O Scarpa, é o meia que joga caindo mais pela direita, até por uma questão de composição de ataque, né? Do lado esquerdo você tem o Coelho mais como um ponta mesmo, explorando bastante aquele lado e fazendo jogadas junto com o Arana, etc. O que até funcionou, tá? Ofensivamente, vou falar sobre isso daqui a pouco. Do outro lado você tem um meia que faz ali a função, então são características diferentes, mas tá tudo bem. O ataque tá bem povoado e você tem Rony e Hulk mais como atacantes mesmo, né? Jogando um pouco mais por dentro, apesar de serem jogadores que também se movimentam muito. Mas, cara, do Scarpa para trás eu não gostei muito da composição do time, achei que ficou um time pouco equilibrado. Você já não tem um volantão, cão de guarda, aquele 5 que é, incontestável, já não tem. Quem tá jogando de 5 é o Alan Franco. E ainda assim, você
quando você tem um jogo não tão bom da dupla, você fica realmente com o meio-campo um pouco desprotegido, e foi o que aconteceu. Então, é algo para o Cuca pensar para a sequência da temporada. Como que ele vai fazer isso? Não sei. Voltar o Rubens pro time, tirar um dos atacantes, jogar Rony ou Coelho, cara, é algo a se pensar para a sequência da temporada, mas durante o Campeonato Mineiro eu falei que gostei do esquema mais 4-4-2, né? Mas que entendia o Galo jogar com os 3 atacantes mesmo, né? Rony, Coelho e Hulk, por uma questão de ganho ofensivo, etc. Mas agora começou o Brasileiro, esse primeiro recorte de uma formação de 4-3-3, e o 4-3-3 é mais uma ilustração do que é o time, que o time do Cuca tem muita variação, né? Mas enfim, considerando aí o Scarpa como meia e Coelho, Hulk e Rony como atacante, seria um 4-3-3, só pra gente desenhar mais ou menos. Eu achei que ontem, especificamente, faltou equilíbrio no time do Galo. Comentário importante aqui pra gente citar antes de começar a analisar o jogo em si. Se esse esquema, esse 4-3-3 tem como problema esse meio-campo pouco povoado em alguns momentos, o grande benefício dele é o volume ofensivo, principalmente quando você tem laterais que apoiam, como tem o Galo com o Arana e com o Natanael. Os primeiros 15 minutos do Galo foram talvez os melhores 15 minutos do time na temporada, considerando a força do adversário, né, que já é um time de Série A, apesar do que eu disse sobre o Grêmio, e considerando o volume que o time criou. É aquilo. Quando eu falo o melhor, né, os melhores 15 minutos, eu falo em relação a volume de jogo, as chances criadas. E aí a gente vai cair aqui numa discussão conceitual, ideológica, de o que é jogar bem, que é o que eu falei na abertura desse vídeo. O Galo jogou bem ou mal? Depende, porque depende do que você chama de jogar bem. O Cuca, por exemplo, vai para a coletiva e fala: hoje a gente sai frustrado, incomodado, porque o time merecia e tal, a gente teve não sei quantos de posse de bola, a gente teve tantas finalizações e tal. Isso é uma métrica que o time teve volume. Mas qual que é o objetivo do jogo de futebol? O objetivo do jogo de futebol é que a bola entre naquele retângulo protegido por uma rede, chamado gol. Então, se você não consegue executar bem o seu objetivo, falar que jogou bem é forte. Agora, se a gente for pro lado do jogar bem é criar chances, ter volume, o Atlético fez 15 minutos muito próximos da perfeição. O início do jogo do Galo foi impressionante. Esse volume de jogo ofensivo muito bem executado. O Atlético aos 2 minutos tem uma jogada que o Arana lança para o Coelho, um bonito passe. O Coelho faz uma jogada individual ganhando na velocidade do Gemerson. Cruza rasteiro e o Rony não consegue alcançar. Eu vou ter até que colar, né, de tantas chances consecutivas que foram. Aos 5, tem uma nova chegada do Coelho, uma bola que o Rony toca para ele avança um pouquinho com a bola, finaliza, a bola acaba subindo. Aos 8 tem uma jogada muito bonita, muito bem trabalhada, né, do ataque como um todo. O Hulk fora da área, aliás, o Hulk, quando ele tá jogando com o Rony, ele tá podendo ser, em alguns momentos, esse segundo atacante e não o centroavante, sai mais da área, joga um pouco mais, porque o Rony sabe ocupar esse espaço do 9, e o Hulk gosta de jogar tendo um cara, né, não necessariamente o jogo inteiro, mas em alguns momentos mais à frente dele. Então o Hulk, que claramente ainda não estava no 100% dele fisicamente, está voltando de lesão, ainda sentiu, na minha avaliação, o ritmo em alguns momentos. Mas ele sai da área, sustenta bem, faz um pivô, toca no Scarpa, o Scarpa dá um passe maravilhoso, cara, pro Natanael, né, um passe entre os dois jogadores ali, um lateral, não era um lateral, era o atacante que estava na função, mas, né, no posicionamento do lateral e o zagueiro, né, entre os dois, o Natanael muito inteligente, pede a bola em condição legal, ataca esse espaço, cruza para trás e, infelizmente, o Coelho finaliza e o Volpi faz a defesa, talvez a chance mais clara do Galo nesse início de jogo. E aos 11 eu vou falar sobre o gol perdido pelo Coelho, tá? O que eu penso desse lance, porque eu vou citar o lance do Rony antes, porque aos 11 tem mais uma jogada, né, que o Hulk sai da área, sustenta, abre para o Coelho na esquerda, o Coelho percebe a ultrapassagem do Arana, toca pro Arana, o Arana cruza e o Rony de primeira na pequena área finaliza para mais uma defesa do Thiago Volpi. Antes de a gente falar dos problemas, destacar de novo isso que eu acho que é um ponto positivo, tá? Esse time do Galo chega com muita gente ao ataque. Isso é ótimo. Um comentário que eu sempre faço aqui no Cabeça Fria. Esses dias, inclusive, Bernardo Franqueira, meu amigo, um abraço para ele, né, me mandou uma mensagem falando: cara, eu tava falando aqui numa palestra sobre negócio e tal, e mencionei uma coisa que você sempre fala no Cabeça Fria, que é as alternativas para o sucesso. Eu sempre falo isso sobre o ataque de um time de futebol, né? Para eu entender que o meu time é bem treinado, eu preciso ver que ele tem várias alternativas para chegar ao gol, porque eu não acredito em time de uma nota só, né? Apesar do samba de uma nota só ser uma música muito bonita, no futebol não funciona.
Isso o Galo tem, cara, ofensivamente. Então você tem jogada de bola parada, você tem jogada pelo lado, você tem uma jogada por dentro, como foi o lance do Scarpa enfiada para o Nathanael, depois vira um cruzamento pelo lado, mas é uma jogada que tem grande parte dela construída por dentro. E dos dois lados você tem triangulações muito interessantes e jogadas de tabela muito interessantes. Por quê? Você tem a aproximação do Arana com o Coelho lá pela esquerda, você tem a aproximação do Scarpa com o Nathanael pelo lado direito, você tem o Hulk saindo para fazer o pivô, você tem o Hulk na área como atacante, você tem o Rony na área como atacante, você tem um menino que chega de vez em quando, pode fazer um gol de fora da área, o Galo tem alternativas. E de fato chega ao ataque com muita gente, tem volume, tem criação. Isso é frustrante depois que passa um jogo que a gente perde o jogo, fazendo um gol só, tomando 2, enfim, mas olhando macro, olhando a temporada como um todo, isso certamente vai refletir num número interessante de gols produzidos pelo Atlético, porque não vai ser todo jogo que um goleiro razoável como é o Thiago Volpe vai virar o Neuer, que os nossos jogadores vão perder gols dentro da pequena área, né? Na média da temporada, a tendência é que um volume maior de chances criadas, boas chances criadas, como foram essas que eu citei, né, que esse volume se transforme em um número interessante de gols marcados. Infelizmente, ontem não aconteceu. Agora, falando sobre as finalizações, né, nesses dois lances, vocês estão vendo que eu estou gastando um tempo bom para falar desses primeiros 15 minutos de jogo, porque realmente condicionaram grande parte da partida, né? O fato do Atlético não ter aproveitado esse ótimo início avacalhou o jogo do Galo, né? Cara, assim, são gols perdidos? São gols perdidos, concordo com vocês. Tanto o lance do Coelho quanto o lance do Rony, né? Jogador profissional que treina todo dia, atacante, ele tá ali para isso, ele tem que fazer esses gols, ele tem que fazer esses gols. Agora, me incomoda mais, e aí é minha opinião, tá? O gol perdido, por exemplo, do Júnior Santos no segundo tempo, que tem muito mérito do Volpe, tá? O Volpe faz uma defesaça na jogada, mais uma vez, um goleiro razoável virando Neuer contra o Atlético. Mas paciente, a gente sabe que é assim e vai continuar sendo. Mas me incomoda mais um lance que o cara tá cara a cara e ele tem alternativas para fazer o gol, ele pode cavar, ele pode levar pra cima do goleiro e tentar driblar, ele pode colocar no outro canto, ele pode bater alto, pode bater rasteiro, do que um gol que é muito perto ali e o cara só tem basicamente uma finalização, que é finalizar, é tão perto do gol, o cara não consegue nem direcionar a bola direito, é tão rápido. Esse lance do Rony mesmo, cruzamento do Arana é rápido e tem que ser, porque senão a zaga corta. Cara, não dá pro cara fazer, vou botar essa bola no ângulo, vou tirar do goleiro. Ele tá centímetros do goleiro, a menos de 1 metro. Se o goleiro sai bem abafando, ele vai finalizar, a bola vai pegar no goleiro. O lance do Rony é muito isso que eu tô dizendo. Então, assim, dá pra reclamar do gol perdido? Dá. É um gol absurdo, meu Deus, que horroroso, tira esse cara daí, que bagre. Não é. Não é. Quem já jogou bola em pelada sabe o que eu tô falando. É o tipo de jogada que não tem muito o que você possa fazer. Bola veio, você vai finalizar meio que no susto ali, o goleiro tá em cima de você, a bola vai pegar nele. O lance do Coelho também. O lance do Coelho um pouquinho menos. Talvez desse para ele finalizar um pouco melhor, mudar um pouco ali a direção da bola, mas é também um lance muito rápido e muito em cima do goleiro. Então, são lances que incomodam pela clareza da chance criada e não convertida pelo Galo. Mas não são lances que eu particularmente consigo condenar o jogador a ponto de, assim, cornetar absurdamente, falar que é absurdo esse gol perdido, não pode, tem que sair, tem que perder a posição. Eu, particularmente, não consigo fazer uma corneta nesse nível em lances, nesse grau, né, de dificuldade, vamos dizer assim. Infelizmente, nenhuma dessas bolas entrou, e aí, logo depois, né, aos 15 minutos, o Atlético estava ali totalmente dominante, né, o perde pressiona funcionando, o Galo devia ter naquele momento, sei lá, 80% de posse, enfileirando finalizações, o Hulk tenta uma finalização de fora da área, e até ali o Galo, como eu disse, fez um jogo espetacular, e dali para frente, de fato, caiu de rendimento. A máxima do quem não faz leva é a maior verdade absoluta do futebol, assim, mas por muito, disparado, né? Impressionante. Se a gente fica frustrado vendo o jogo, vendo que o nosso time está criando chances claras e não convertendo, dentro do campo a frustração também existe. Os caras estão criando, estão vendo que estão muito melhores, estão chegando e a bola não entra. Cara, para você perder a cabeça, perder a confiança e sair do jogo, mentalmente falando, é isso aqui, ó. E depois dos 15 ali, 17 para 20 minutos, o Galo cai, tecnicamente falando, né? Cai bastante, assim. O Grêmio já tem uma bola que rouba ali perto da intermediária, mais para o setor ofensivo e tenta uma finalização de fora. Aos 23, o Christian Oliveira faz uma boa finalização e o Everson tem que fazer uma boa defesa. Esse espaço que o time adversário tem para finalizar
né, perto da entrada da nossa área, né? Esse meio-campo ofensivo do time adversário com algum espaço é algo que é um problema desde o ano passado e o Cuca precisa corrigir. E aí eu volto no que eu falei lá no início, da questão do esquema. Quando futebol é cobertor curto, é outra frase que eu já falei apenas umas 283 vezes aqui no Cabeça Fria. Quando você privilegia um setor, você pode esvaziar o outro, né? O Atlético chega com muita gente, tem um ataque muito poderoso, tem 2 laterais que avançam, tem um meia que cria demais, que é quase um atacante, que é o Scarpa, beleza. Mas isso pode refletir num sistema defensivo um pouco mais frágil, né? No meio campo principalmente um pouco mais frágil. Nesse caso é mais o meio realmente do que a defesa, apesar de a defesa também ter tido problemas ontem, a gente vai chegar lá. Mas assim, é um buraco que existe, né? E os jogadores adversários que jogam por ali, no meio campo ofensivo do adversário, né? Na zona de meio campo defensiva nossa, tem espaço para trabalhar e tiveram espaço para trabalhar ontem. Essas finalizações da entrada da área, vocês vão lembrar no passado, a gente naquela fase do Everson ruim, antes da lesão dele, o Atlético tomando gol quase todo o jogo ali da entrada da área e todo mundo, culpa do Everson, culpa do Everson. Beleza, mas estão deixando de chutar também, né? O goleiro pode não estar no melhor momento, não estar fazendo milagres, beleza, mas além do mérito do cara de acertar uma pancada no ângulo, que também existe, não foi o caso ontem, né? Mas existiu nesses gols que nós tomamos no passado, tem o espaço. Ninguém vai acertar um chute perfeito se ele estiver bem marcado, né? Então isso é algo que o Cuca precisa corrigir, especialmente falando da dupla de volantes ali, tá? Franco e Menino precisam marcar mais de perto. Estão marcando um pouco espaçado em alguns momentos, sim. Estão distantes dos jogadores adversários, sim. Esse encaixe defensivo ele pode e deve melhorar. O Grêmio ganhou terreno, começou a chegar, começou a incomodar, aquele ímpeto ofensivo do Atlético caiu, e aos 32 sai o gol irregular do Grêmio. O gol é irregular. Para mim, é um lance, assim, dos mais cristalinos dos últimos tempos. Eu não consigo enxergar como que esse lance está gerando algum debate, para ser bem sincero. Para mim é lance que, assim, no dia seguinte, a unanimidade das pessoas cravam que aquilo ali é um erro de arbitragem, um erro crasso de arbitragem, né? Mas eu ainda consigo ver algumas pessoas aí, aquilo, né? O universo de rede social abre espaço para tudo quanto é maluco, aí tem fake pra caramba também, e torcedor também rasga o bom senso na hora de comentar, e paciência. Mas assim, as pessoas que falam sobre arbitragem, eu não vi ninguém falando que aquilo ali tá tudo bem não marcar. O jogador do Grêmio levanta a sola do pé, as travas da chuteira, na altura do rosto do Natanael. E o Natanael, não é que o Natanael abaixa a cabeça na altura da cintura, não. Porque se o atleta que está defendendo levanta o pé para disputar uma bola numa altura normal de um pé de um jogador estar, e o adversário abaixa muito a cabeça, beleza, o adversário assumiu o risco ali para tentar cortar de cabeça. O Natanael abaixa numa altura que ainda é muito alta para um pé disputar. E não pegou, concordo, mas não precisa pegar para esse jogo perigoso. Aqui é um lance óbvio de tiro livre indireto, mas assim, muito óbvio, muito óbvio. O Klaus, na cara do lance, não dá falta. O Natanael fica lá alegando que foi atingido e perde alguns segundos na hora que ele tenta, né, voltar para o lance e já sai o cruzamento. Ele poderia, se é para simular lá que pegou, cara, fica no chão até depois do gol. E não levanta enquanto não revisarem, e bolinho no juiz para ver se o VAR... Tá ligado? A gente tem que lembrar, gente, que a arbitragem, por mais que ela seja de vídeo, ela é feita por seres humanos. E seres humanos são influenciados pelo que está acontecendo dentro do campo, né? Eu sempre cito o lance, é triste a gente lembrar, mas eu cito o lance da final da Libertadores, o pênalti no Daverson. Foi um lance pouquíssimo repercutido, inclusive. Um pênalti claríssimo no Daverson. O jogador do Botafogo chuta o pé do Daverson. Só que por que não revisaram? 2 motivos. A pressão praticamente não existiu e era o Daverson. Se fosse um jogador que simula menos, que é menos folclórico, não sei o quê, talvez o VAR ia perceber. Então, assim, as pessoas que estão ali no vídeo, elas são seres humanos. Então, cara, o Klaus falou ali, pegou só a bola. Isso deu pra ver claramente na leitura labial, ele falando com o Hulk, pegou só a bola. Os jogadores não pressionaram tanto. O Natanael rapidinho tentou simular, quando ele viu que o árbitro não levantou, ele foi pra disputa, porque de fato não pegou, não encosta nele. O árbitro que está no vídeo olha aquilo, só confere, foi só a bola realmente e deixa o jogo seguir. Se tem alguma coisa no campo ali que demonstra, ou que tenta demonstrar para o árbitro quão absurda foi a decisão dele, pode ser que o VAR, a pessoa que está lá na casinha, por conta disso, no ar-condicionado com 20 câmeras à disposição, tenha o bom senso de ver de novo e pensar, caramba, o Cuca fala isso, inclusive, na beira do campo, pé alto, fala lá, tem que falar mesmo, porque... Cara, é o típico lance, se o cara não percebeu de primeiro, não é possível. Se ele enxerga minimamente e vê o lance 2 vezes, ele vai ver que aquele pé ali não é uma posição natural. E não acertou por questão de 2 centímetros.
porque um pouquinho a mais pegaria a trava da chuteira do jogador do Grêmio, numa posição completamente antinatural para um pé, na cara do jogador do Atlético. É um lance cristalino, um lance óbvio. E é um erro, obviamente, do Klaus. Aliás, se um dia eu já considerei o Klaus o melhor árbitro do Brasil, assim, ele me fez mudar de ideia consideravelmente, assim. Hoje não pega top 3, né? Um árbitro com toda a pompa do Klaus e tal, não marcar um lance desse na cara dele é um absurdo. E não é esse o único erro, né? Ele já teve vários aí no passado recente, inclusive em jogos do Atlético. Então, assim, eu já em algum momento considerei o árbitro Klaus, né, o Rafael Klaus, um dos melhores do Brasil hoje em dia, acho fraco, como a média da arbitragem brasileira, né? Na cara dele não marcou, e é lance para revisão de VAR sim, porque é um lance na jogada do gol, né? É um lance na origem do cruzamento para sair o gol do Grêmio, né? O juiz não dá nada, o VAR não chama, ficaram revisando o impedimento, né? Ficaram gastando energia com o impedimento, ainda tem isso. Talvez se o Atlético estivesse lá buzinando a questão do pé alto, não, né, enchendo o saco, né, o VAR poderia, vamos ver se esse pé alto aí foi mesmo. E iam ver que foi, mas não, olharam o impedimento, não estava impedido, e aí o gol do tal do Arizo foi validado, o Grêmio ali saía na frente aos 30 e poucos, 32, 33 minutos. Mais uma vez, num gol claramente irregular, começando bem, né? A temporada do futebol brasileiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a arbitragem não enxerga um lance óbvio e o Galo ali foi prejudicado e também não tem muita moral para reclamar não, né? Porque vale lembrar que o Atlético, como todos os outros clubes do Brasil, né, apoiou a reeleição lá por aclamação do glorioso Edinaldo Rodrigues, né? Impressionante. O homem deve estar fazendo um trabalho espetacular, né? Tá tudo certo no show brasileiro. A seleção brasileira tá voando, a arbitragem brasileira é ótima, os gramados são padronizados, não tem problema de nada, tudo funciona. O futebol brasileiro deve estar uma maravilha, né? Porque o homem é aclamado, todo mundo ama, todos os clubes, federações, tá tudo espetacular na CBF, né? Como o Atlético foi mais um dos clubes, né? Entre todos que aclamou o Edinaldo Rodrigues, tá pagando o preço agora e foi prejudicado na primeira rodada do Brasileiro. Perdendo o jogo por 1-0, o Galo tenta o empate ainda no primeiro tempo, tem uma bola longa do menino pro Rony nas costas da defesa do Grêmio, que o Rony sai cara a cara com o Volpe acaba fazendo a defesa, mas o lance já estava parado por impedimento, o Atlético tenta ainda um lance outro ali em bola parada, em escanteio, mas acaba tomando o segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 44 ali, no lance do Edenilson. Cara, sobre o segundo gol do Grêmio, né, a gente tem alguns problemas ali, tem um problema de azar e tem um problema de erro individual, só para citar dois, né. Cara, o Lianco erra no lance. O zagueiro das duas uma. Quando o zagueiro tá saindo jogando, ainda mais num time que tem um espaço grande, considerável entre a zaga construindo e a segunda linha, a linha já de mais ofensiva, vamos dizer assim, porque existia um espaço enorme entre Lianco, Alonso, Franco, ali a construção com três, saída com três padrão do Galo e os meios mais avançados. Nesse cenário, você tem jogadores do time adversário entre essas duas linhas, cara, das duas uma, ou você tem um passe muito claro, mas muito claro, meu companheiro tá ali, ele tá livre, vou dar a bola nele, toma, passe firme no pé. Ou é bola longa. Não existe se arriscar um passe por dentro. O Lianco errou por isso. Ele arriscou um passe, sei lá pra quem, a bola caiu no pé do Vilhaçante, né? E o Vilhaçante com todo o espaço do planeta Terra para achar um passe em profundidade. Ele domina, leva a bola, olha para um lado para o outro, mapeia o campo, leva mais um pouquinho, pensa, toma um café e depois ele tenta o passe. E aí vem a parte do azar, né? O Vilhaçante tenta o passe, o Alonso consegue o corte, ele corta a bola, bate no Arana. No momento, o Atlético errou na saída de bola, o que é perigosíssimo. Ainda assim, no momento da falha, o time obviamente recompõe. Na hora que essa bola entra na área, tem 3 jogadores do Grêmio para 5 do Atlético. O Galo estava em vantagem numérica. Então, assim, conseguiu remediar ali com alguma eficiência, né? Não é que, errou uma saída de bola e ficou 3 contra 1. Não. O Atlético conseguiu ali, na recomposição defensiva, minimamente se organizar. O zagueiro conseguiu fazer o corte. Aí entra o azar. O zagueiro faz o corte, o lateral voltando para trás, tentando recompor. A bola bate nele, sobra no pé do jogador adversário, o Edenilson, um cara veiaco da bola, só finaliza no canto e o Everson não consegue fazer defesa. O Grêmio ali fazia 2-0. Né? Então, assim, sobre o Lianco, falha individual de um zagueiro que, sem dúvida nenhuma, é o melhor defensor do Galo na temporada até aqui. Melhor defensor, acho que abre-se uma disputa com o Natanael, mas melhor zagueiro com certeza.
Mas a única coisa que me preocupa no Leão, que é o que eu venho falando desde o Campeonato Mineiro, é excesso de confiança. É algo que ele precisa trabalhar, porque ele é muito bom zagueiro, ele sabe que ele é bom tecnicamente, ele é bom no alto, ele já fez gols de cabeça, né? Ele é um cara acima da média para a posição. Então ele precisa trabalhar isso. Tem hora que não é para girar em cima do atacante, tem hora que não é para sair jogando, quebrando linha, tem hora que é para zagueirar. Né? Então é algo que o Lianco precisa ficar atento, porque excesso de confiança para zagueiro é perigosíssimo. Uma coisa, é o que eu sempre defendi, por exemplo, sobre o Alisson, é jogador de beirada de ataque que vai tentar 5 vezes o drible para passar uma e vai virar uma jogada de perigo. Esse cara tem que arriscar. Esse cara tem que arriscar. Não tem jeito, tem que ir pra cima, tem que tentar o diferente, tem que tentar dar caneta, dar meia-lua, dar chapéu, tem que tentar. Zagueiro não. Zagueiro tem que fazer o certo, o seguro, o sólido, e esse excesso de confiança do Leão, que, repito, é muito bom zagueiro, tá? Não é um erro que vai me fazer mudar de opinião, é algo que me preocupa, assim, pra sequência da temporada. E, cara, Alonso e Arana, assim, primeiro o Arana, né? Virou um festival de comentários sobre o Arana depois do jogo da seleção brasileira, e sobre o jogo da seleção é o que eu venho dizendo, inclusive falei em live, falei no Twitter. A seleção tá uma bagunça e o problema ali é o buraco é muito mais embaixo, né? Agora demitiram o treinador, estão achando que vão botar o treinador e vai resolver, tomara, mas não sei, né? Eu acho que tem problemas mais, né, interiores ali, mas enfim, não é sobre seleção brasileira esse vídeo. Todo mundo jogou mal naquele jogo da seleção contra a Argentina, tá? Todo mundo. O Wesley, que é um ótimo lateral do Flamengo, fez uma partida pífia. O Arana fez uma partida ridícula, entre vários outros jogadores. Mas voltando pro Galo, o Arana tá mal. Isso é uma constatação, assim, que a gente precisa fazer com algum equilíbrio. Primeiro é o seguinte, eu vejo muita gente, não entendo essa paciência que as pessoas têm com o Arana. Como que não entende? O cara é o melhor lateral esquerdo da história do Atlético, na avaliação de muitas pessoas, na minha inclusive. Campeão de quase tudo desde que ele chegou aqui. Ídolo do clube, tem vários momentos de protagonismo por aqui, jogou bola demais na temporada mais vitoriosa da história do Galo, que foi 2021. Cara, você tem uma paciência a mais com um jogador que é ídolo do clube, isso é óbvio, né? O Hulk errar um gol, a gente vai ter uma paciência maior do que o Júnior Santos, que acabou de chegar a perder um gol. Assim, pra mim isso é tão básico quanto a matemática simples. Então, não entendo a paciência que as pessoas têm com o Arana. Eu entendo, pra mim é simples, assim. Agora, falando sobre a parte crítica, o Arana, de fato, vem acumulando partidas muito abaixo do que ele pode jogar. Ano passado, ele já fez jogos ruins, inclusive jogos decisivos. Na final da Libertadores, por exemplo, ele foi muito mal, né? E esse ano ele fez também jogos abaixo. Fez também bons jogos. Nesse ano ele fez bons jogos, teve boas atuações. A gente sabe qual que é o pico do Arana, qual que é o máximo nível que ele pode chegar, e é um nível muito alto para o lateral esquerdo. O Arana jogando o que sabe, para mim, é o melhor lateral esquerdo do país, e isso não mudou, tá? Na minha opinião. Mas, de fato, ele vem tendo apresentações abaixo, e ontem foi mais uma, que em alguns momentos ele foi bem no ataque, beleza, participou de jogadas ofensivas. Lá no início do jogo, se ele, naquela bola do Rony, se a bola pega diferente no pé do Rony e entra, seria uma assistência para o Arana, indo lá na linha de fundo, fazendo o que a gente sempre cobrou dele, sabe que ele faz muito bem. A análise seria diferente. Mas ele, de fato, não está desempenhando, principalmente defensivamente, no nível que ele já mostrou no Galo, mas eu não acho que é motivo para alarde, não é motivo para tirar do time. Para mim, o Arana segue sendo um titular absoluto do Galo e é um jogador para a gente esperar e cobrar, obviamente, que é o que a gente está fazendo aqui, que retome o melhor nível. Mas, não entendo a paciência com o Arana. Eu entendo e acho que faz parte. A história que o cara tem no clube defende ou joga contra o cara, dependendo da ocasião, né? E, Alonso e Arana, os dois se abraçarem, né? E procurarem aí uma benzedeira, né? O que for aí a fé de cada um, porque tá complicado, cara. O Arana nessa fase tá numa zica meio braba, o Alonso também, a bola bate nele, dá errado, desvia nele no primeiro gol, aí ele corta, vai no Arana no segundo e gol dos caras, né? Outro cara também que tecnicamente não é o zagueiro, né, nessa temporada no nível mais alto que a gente já viu do Alonso, com certeza não, um cara que tem potencial também para recuperar bom futebol. E ali o Galo num lance, como eu disse, de falha individual e de azar, né, porque tem uma dose de azar ali sim, toma o 2-0 e complica um jogo que, cara, nossa, que frustrante que foi tomar esse segundo gol, porque o placar não dizia o que era o jogo, né, simplesmente isso. É o que eu disse no início da análise. O que é o merecimento? O merecimento é ser construir jogada e transformar em gol. O objetivo do jogo é esse. Mas, considerando produção ofensiva, o placar que
traduziria o que era o jogo, não seria esse 2-0 que a gente levou pro intervalo, né? Intervalo da análise, pausa rapidinha para o recado dos nossos parceiros de longa data aqui no canal do Frossar. Primeiro a KTO, kto.bet.br, jogue com responsabilidade. Lembrando que a KTO tem chance extra, tem odão, tem ganho antecipado, muita promoção legal. Já rolou combo de promoção aí na primeira rodada do Brasileiro, então não dá mole. É só escanear o QR Code que está na sua tela e jogar com responsabilidade, gente. É proibido para menores de 18 anos. E, por favor, né, jogue aquela graninha que está sobrando, nunca a que está faltando, beleza? Falando também da Confiax, pessoal, Confiax que tem tudo que você precisa para viver em paz, né? Mais do que uma corretora de seguros, a Confiax tem um cardápio completo aí de seguro para o seu carro e para sua moto, tem plano de saúde, seguro de vida, seguro para o seu pet, para o seu celular, tem de tudo. E tem consórcio também, tá pensando em trocar de carro, pegar um carro novo, até seu primeiro carro, só escanear o QR Code, entre em contato com a Confiax, você vai ser muito bem atendido. A partir de R$ 374 por mês você pode fazer o seu consórcio na Confiax, sem juros abusivos, com consultoria especializada. Entre em contato, depois me agradeça. Seguro é Confiax. O Galo não mexe no intervalo, né? Aos 6 minutos ali do segundo tempo tem o lance do gol do Rony, que é invalidado por impedimento, e aí a arbitragem foi bem, né? O Leão realmente está impedido lá no segundo pau, o que é uma boa notícia desse jogo, tá? Nas derrotas existem boas notícias, nas vitórias existem más notícias também, é isso que a gente tenta trazer aqui sempre nas análises do Cabeça Fria, né? Mais uma boa notícia, além do volume ofensivo, tudo que eu falei sobre o primeiro tempo, variação, repertório de bola parada. O Atlético tem, com o Cuca é algo que claramente está sendo trabalhado. Você tem cruzamento no primeiro pau, tem no segundo, tem escanteio curto, tem jogada trabalhada, tem uma bola cruzada para trás, tem variação. E foi um exemplo essa bola lá no segundo pau pro Lianco, o Lianco escora para dentro, o Rony faz o gol, estava claramente impedido, infelizmente, se o Atlético busca um 2-1 ali com 6 do segundo tempo, ia ter 40 minutos mais acréscimos para buscar o empate, até a virada seria um cenário muito mais tranquilo, mas infelizmente não rolou. O Grêmio naturalmente dá uma esfriada no jogo dali pra frente, normal, você tá ganhando por 2-0 contra um adversário claramente melhor que você, que tá produzindo mais, tá tendo mais a bola, que tá chegando desde o início do jogo. Bem verdade que não com aquele volume do início, tá? Ali foi só 15 minutos mesmo, depois o Galo perdeu em qualidade, caiu de nível técnico, caiu de desempenho sem dúvida, mas o Grêmio sabe que o Atlético tem mais qualidade do que o time deles, e deu uma esfriada no jogo, né? Aos 12 minutos eles têm uma chance de fora da área sem muito perigo, o Everson faz uma defesa segura, depois tem um pouco de escanteio para cá, um pouco de escanteio para lá, e aos 20 entra o Júnior Santos no lugar do Gabriel Menino, que não gostei do jogo dele, achei o menino apagado e principalmente sem bola na marcação ali junto com o Franco, achei mal, assim, achei uma marcação um pouco frouxa ali no setor. Entra o Júnior Santos no lugar do menino, o Júnior Santos entra na dele, lá aberto pela direita, né, para ser o cara da explosão, para ser o cara do contra-ataque, e o Scarpa dá um passinho para trás, vira mais ali um segundo volante, um meia mais por dentro mesmo, vendo o jogo de frente, inclusive dá assistência depois pro gol do Rony, mas sobre o Júnior Santos, sim. Aos 21 ele tem aquela chance clara, logo depois dele entrar, uma bola longa, o zagueiro do Grêmio, né, enganado ali pelo kick da bola, tenta recuar de cabeça, a bola acaba ficando curta, o recuo fica no pé do Júnior Santos, é o lance que é ele cara a cara com o goleiro, o atacante tem que fazer o gol. Tem o mérito do goleiro? Tem o mérito do goleiro. Thiago Volpe, o goleiro razoável que vira o Neuer contra o Atlético, mais um, fez uma ótima defesa, aquela defesa meio que de handball, o cara amplia o espaço do corpo e pega com o pé, foi a defesa do Volpe. O Júnior Santos não bateu tão mal na bola, mas como eu disse no início, é o típico gol perdido que me faz mais raiva do que a bola queima-roupa. Porque o atacante tem mais opções. Então, pô, você é rápido, leva e tira do goleiro e faz o gol, enfim. O Júnior Santos claramente está fora de ritmo, ainda é exemplo do Hulk, que foi o que eu falei no primeiro tempo. É um jogador que eu acredito que vai sim ser muito útil na temporada. Um cara que tem explosão, que tem velocidade, que tem muita força física, muita força física. Eu até achei ele um pouco pesado ontem. Então talvez não esteja ainda na condição ideal, realmente ele teve uma lesão chata, ficou muito tempo fora, não vai voltar no primeiro jogo já um primor técnico, acertando tudo, normal que não, tá? O jogador de futebol quando fica um tempo sem jogar, ele volta apanhando um pouco da bola, sim, isso é o normal para qualquer atleta, mas de fato não é ainda o atacante que a gente espera que ele seja, principalmente considerando o investimento. O Atlético pagou 8 milhões de euros no Júnior Santos e ele precisa entregar proporcionalmente a um atleta que custou 8 milhões de euros. Ainda não entregou, mas nada para queimar o cara, falar, meu Deus, contratação lixo, horrível. Você sabe que eu tento fazer comentários ponderados aqui nesse quadro, por isso que ele é gravado no outro dia, por isso que muitas vezes ele sai 24 horas depois do jogo, eu uso o tempo que eu preciso ter para esfriar a cabeça para falar de uma forma mais racional
esse é o diferencial aqui do Cabeça Fria. Então, me incomoda o desempenho do Jonas Santos até aqui, mas claramente espero e acredito que ele renda mais aqui para frente. Aos 27 minutos saem Alonso e Hulk para as entradas de Rubens e João Marcelo. Pô, mas saiu o Alonso, entrou o Rubens. É isso, o Rubens virou zagueiro, né? O Cuca coloca o Rubens na zaga, ao lado do Lianco, para soltar mais o time mesmo, meu amigo. Perdido de 2, perdido por 5, vambora. Você tem um jogador muito intenso sem bola, que é o Rubens, mais atrás. Você naturalmente vai empurrar o seu adversário, né, para trás. O Grêmio não vai ter aquele volume ofensivo que exige que você tenha 2 zagueiros posicionados. Natural, o Grêmio estava, como eu disse, esfriando o jogo e jogando com o resultado que ele tinha a favor. Um 2-0 em casa, um resultado relativamente seguro, né? E o Rubens entrou bem no jogo, cara. O Rubens sem bola é um cara muito atento, muito ligado, faz bons desarmes. Teve seus vacilos ano passado, sem bola, um desarme errado, uma expulsão, teve. Mas é um cara muito guerreiro, um cara que sabe marcar, que ele tem muita noção, né, de bote, de posicionamento, de desarme. Um cara que a gente pode contar sim, um jogador muito útil. Eu sempre defendi isso aqui, mesmo nos piores momentos do Rubens, né? É um jogador muito útil pro elenco, né? Entrou e ajudou ali nos minutos que esteve em campo, com bola e na construção também, como ele é um meia de origem, que virou lateral esquerdo e que é polivalente, tão polivalente que já jogou de atacante pela esquerda, agora jogou de zagueiro. Ele é um cara que ele tem noção meio que de tudo, assim, né? E isso é um ponto positivo, agrega. E lá na frente o João Marcelo, cara, assim, entrou na função do Hulk ali, né, como 9. Sobre o Hulk, primeiro jogo depois da volta da lesão, não foi uma grande exibição, acho que está fora do ideal físico, mas é normal, certamente vai voltar a jogar o que a gente conhece do Hulk. O Hulk tem muita margem assim, para a gente acreditar, né, nele, tem muito crédito, né, é a palavra que eu estava tentando lembrar, e o João Marcelo não contem comigo para ficar cobrando que ele, no primeiro jogo dele pelo Galo como profissional, resolva o jogo, faça um golaço do meio da rua, faça uma jogada individual, drible 3. Não, calma, né? Assim, é um atacante que acabou de chegar, tem 19 anos. Para mim é um problema, inclusive, a gente precisar contar com um cara dessas características num jogo desse. Precisando virar um jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Para mim é um problema sobre elenco, que eu vou falar no final desse vídeo. Mas, assim, é um jogador que tem as suas qualidades, é um cara dinâmico, claramente não é aquele 9 paradão que grosso com a bola no pé, ele sai da área, ele sabe jogar, tentou fazer uma jogada de pivô aqui e ali, cara, foi uma tentativa ali do Cuca, porque era o que ele tinha, mas não contem comigo para queimar o menino, espero que ele tenha chances na sequência da temporada, espero que ele faça uma grande temporada com a camisa do Galo. Esse é o que eu tenho para dizer sobre o João Marcelo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para fazer esse tipo de avaliação sobre atletas recém-chegados, atletas muito jovens, para não transferir responsabilidades, porque aí a gente acaba sendo injusto. Aos 29 minutos o Galo chega ao gol, o gol que valeu, né? O Rony começa a jogada lá pela esquerda, invertendo uma bola do outro lado pro Scarpa, o Scarpa domina daquele jeito meio, né, lento dele, é um cara que em alguns momentos parece estar meio desinteressado do jogo, quando você vê ele puxa para dentro e bota a bola na cabeça do atacante, porque tem muita qualidade técnica. Foi até engraçado no Portão 13, nossa transmissão aqui, nosso react dos jogos, né? Se você não conhece o formato, te convido a acompanhar os próximos jogos ao vivo com a gente, Portão 13 é muito legal. O Félix, né, o Lucas Félix, meu parceiro que estava aqui vendo o jogo com a gente aqui no estúdio, ele fala, o Scarpa também tá querendo nada com a dureza, alguma coisa assim, né? O Scarpa nessa lentidão e tal, exatamente nesse lance, o Scarpa traz pra dentro, cruza na cabeça do Rony, o Rony faz o gol, né? Porque é isso, não é o cara mais guerreiro do mundo, que vai dar carrinho toda hora, que vai correr igual maluco, que vai aparecer em todos os lados do campo, mas é o cara da qualidade técnica, é o cara que precisa de uma bola para colocar o companheiro na cara do gol, mais uma assistência aí na conta do Scarpa, bola na cabeça do Rony, posição muito ajustada, e o Rony, que começou a jogada, aparece na área para finalizar, né? Também tem essas valências de ser um polivalente, né? Sabe jogar pelo lado, mas também sabe se posicionar como centroavante, finalizar, e ali o Galo fazia 2-1. Preciso elogiar o Rony, né, cara, num jogo muito ruim de resultado, um jogo muito frustrante. É difícil a gente pescar as coisas boas e mostrar para o torcedor que essas coisas boas existiram, mas o Rony é uma delas, assim, um cara muito guerreiro, um cara que luta por toda a bola, não tem bola perdida para ele se joga em todas, pode ser que não alcance, como aconteceu no lance lá com 2 do primeiro tempo, mas ele tá em todas, ele tenta todas, ele fica frustrado quando não dá certo, ele corre, ele tenta de novo, e jogador que tem esse espírito, né, o torcedor do Galo gosta muito, então parabenizar o Rony pela disposição, pela entrega, pelo gol, mais um com a camisa do Galo, começa com números muito bons, infelizmente nesse caso não refletiu em pontos ali para o Galo na competição, mas ali o Galo fazia o gol dele na partida aos 29 minutos.
O Grêmio faz mudanças para se proteger, né? Como eu falei, tinha uma vantagem segura, tira, por exemplo, o Gemerson, que já estava amarelado e fez uma falta ali que, se o árbitro fosse um pouquinho mais exigente, podia ser um segundo amarelo, acaba o Klaus não dando e o Gemerson fica ali amarelado. Depois o treinador do Grêmio, Quinteiros, troca o Gemerson ali pelo Eli, né, para manter uma zaga um pouco mais segura nessa questão de expulsão. O Arana tem uma chance boa aos 35 minutos, que ele tabela ali um 1-2 na entrada da área, finaliza de pé esquerdo e o goleiro Volpi faz mais uma boa defesa. E o Atlético tentava, né, aumentar o volume para chegar ao empate. O Cuca tira o Natanael, coloca o Bernard, por exemplo, para ter mais volume, né, para ter mais chances, e o Atlético aproveitava ali, tentava aproveitar os minutos que ainda tinha à disposição para chegar ao gol de empate. O Scarpa tenta uma finalização de fora aos 42, do outro lado o Pavon também tem uma jogada que ele costura, traz para dentro, tenta finalizar buscando o ângulo, a bola sai. E no finalzinho, já nos acréscimos, né, tem uma jogada boa, bem trabalhada ali, uma boa jogada bem trabalhada pelo Galo. Começa pela esquerda com o Bernard cruza para trás, a bola fica meio viva ali, fica com o Lianco toca a bola mais para a direita, a bola é cruzada na área, respinga, sobe, e aí João Marcelo e Arana ficam naquela ali, quem vai cabecear, o Arana sobe tentando cabecear, faltou um pouco de estatura ali para ele chegar naquela bola, infelizmente ele até consegue desviar, mas não aquela testada firme na direção do gol, a bola sai e ali, né, foi a última chance do jogo, o árbitro apita com um frustrante placar de 2-1 a favor do Grêmio. É o que a gente falou, cara, sobre justiça, né? O placar é justo? Depende do seu critério para justiça no futebol. Né? Nesse caso, acho que dá para cravar que não é justo o placar, porque teve um gol irregular. Então, se você tira o gol irregular, foi 1-1, seria 1-1 o jogo. Né? Foi não, porque o que vale é o que está na súmula, o Atlético tem 0 ponto no Brasileiro, o Grêmio tem 3, né? Mas assim, se a gente for pro lado da justiça, considerando que é a regra do jogo, o justo seria o empate, né? E ainda assim é uma discussão difícil de ter, porque o gol condiciona o jogo, né? Talvez se o Grêmio não tivesse feito 2-0, né, teria uma postura diferente, poderia fazer gols depois, o Atlético poderia não marcar, enfim. É tudo um tanto de si, né? Mas na análise mais simplista, se você tira o gol irregular, seria 1-1, seria um resultado mais justo. Na análise de volume criado, o mais justo seria o Galo ganhar o jogo, não seria no empate, não. Porque o Atlético produziu muito mais do que o Grêmio, mas também tem o si. Se o Grêmio não tivesse feito o gol e o 2-0, será que o Grêmio faria esse jogo tão, né, frio, sem volume? O Atlético teria esse tanto de volume que teve, esse tanto de chance? Pode ser que não. Então também é uma análise muito difícil de ser feita, né? Então, assim, para não falar de justiça, porque justiça no futebol não existe, né? Justiça, no fim das contas, é o resultado que vai para a súmula, e na súmula foi 2-1 para o Grêmio. Frustração, cara. É o que fica, assim. Eu acho que sim, o jogo teve elementos positivos, não foi um jogo horrível, meu Deus, esquecer, jogar tudo fora. Tem pontos positivos no jogo, sim, e tem problemas também. O buraco no meio é um problema, o excesso de confiança do Lianco ali é um problema, né? Alguns problemas que aconteceram no espaço para o time adversário finalizar na entrada da nossa área é um problema, marcação no meio, o espaço que o Vila Sante teve no primeiro gol deles, no segundo gol deles, melhor dizendo, é um problema, por aí vai. Mas também teve coisa boa, o Atlético agora precisa, né, juntar os cacos aí dessa derrota chata, frustrante na primeira rodada do Brasileiro para fazer um bom jogo agora lá no Peru, lá em Cusco contra o Cienciano na terça-feira, e depois voltar as atenções para domingo, São Paulo em casa, pelo Campeonato Brasileiro, jogo que tende a ser a despedida do Galo dessa fase de Mineirão, porque contra o Vitória, em tese, o Galo volta na terceira rodada para a Arena MRV para estrear o tapetinho da Arena, né? Por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho de elenco, né? Eu citei lá atrás que o problema foi entrar o João Marcelo no jogo desse, não por causa do João Marcelo, e sim porque no jogo que você precisa virar contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, tendo o elenco completo, né? Porque assim, tirando lá os poucos jogadores que estão no DM, né, o elenco, os principais jogadores estavam à disposição, ter o João Marcelo como principal solução ofensiva, um menino que acabou de chegar do Guarani com 19 anos, é um claro exemplo de que o elenco não está pronto para disputar um campeonato duríssimo como é o Campeonato Brasileiro. Assim, muito claro, muito claro. O Cuca fala mais uma vez sobre isso na entrevista coletiva, né? A gente sabe, tá fazendo as coisas sem desespero e tal, se não der para ser nessa janela, vai ser na próxima. Me parece, é uma interpretação, eu falei isso na live ontem no Portão 13, que o Cuca tá querendo deixar o recado dele de forma clara, mais uma vez, isso é minha interpretação, tá? Eu não sou dono da verdade, se você interpretou de outro jeito, tá tudo bem, respeito a interpretação de todo mundo. Mas me parece que o Cuca tá tentando deixar claro o ponto dele. Gente, o elenco que eu tenho na mão é curto, o elenco não tá pronto para disputar o Brasileiro em condição de ganhar.
Pelo amor de Deus, eu preciso de reforço. Só que de uma forma equilibrada para não, né, mexer com o ego de quem manda, que a gente sabe como é que é, né? É pequenininho do tamanho de um planeta, né? Então, assim, pisando em ovos, ele está dizendo, eu preciso de reforço, mas se não der agora, pode ser no meio do ano, será que pode? Ano passado, por exemplo, esperar o meio do ano para corrigir as carências do elenco custou caríssimo, é muito caro. No meio do ano passado, o Galo melhorou muito o elenco, trouxe o Davidson, trouxe o Lianco, trouxe o Vera, né, algumas peças que fizeram o time ganhar um corpo para chegar nas finais. Não foi suficiente ainda para disputar as 3 competições pesado, né? Tanto que nós jogamos a última rodada do Brasileiro brigando para não cair. Mas a gente só chegou nas finais porque o elenco deu essa respirada, ganhou esse fôlego no meio do ano. Esse ano, vai esperar o meio do ano? Aparentemente sim, né? Porque, pelo menos o que estão dizendo no Atlético é que é pouco provável que cheguem mais reforços nessa janela de exceção que está aberta até o dia 11 de abril. Se vai esperar até o meio do ano, meu amigo, beleza, tá contando com a sorte, né? Porque você tem 12 jogos de Brasileiro, mais alguns jogos aí das competições de mata-mata e... De mata-mata não, das Copas, né? Porque a Sul-Americana agora é grupo, mas assim, é um risco que está assumindo. O elenco é curto e, mais uma vez, a entrada do João Marcelo, né, e de outros jogadores que acabam entrando, tendo que resolver ali, o Júnior Santos voltando de lesão, aí eu acho que até entraria se mais opções existissem, porque foi um cara contratado até para ser titular, né? Mas, enfim, existem sinais de que o elenco é curto. E não só sinais, como declarações do Cuca deixando isso muito claro. Se vão correr o risco, beleza, né? Tomara que a gente não chore esses pontos perdidos nesses 12 jogos pré-janela do meio do ano lá na frente, né? Em todos os cenários isso pode acontecer. Putz, faltaram 2 pontos para classificar para a Libertadores. Pois é, e lá na primeira rodada a gente teve que contar com um menino de 19 anos entrando para resolver no segundo tempo, porque não tinha ninguém no banco, porque vendeu o Davis e não trouxe outro. Ah, faltaram 4 pontos para ser campeão. Pois é, jogamos 12 jogos do primeiro turno com um elenco curto, porque os caras esperaram junho para, na parada do Super Mundial, ver o que dá para fazer para trazer. Então, né, não tem como não apontar o óbvio. O elenco é curto e é insuficiente para jogar, para ganhar, para jogar a Vera, brigando por título, as 3 competições. Se é essa a ideia, né, correr esse risco, jogar com esse time na conta do chá, vamos aqui, vamos ver o que dá. Paciência, a gente vai continuar torcendo, vai continuar fazendo a nossa parte, tanto de apoio quanto de cobrança, né? Eu vou apoiar sempre durante o jogo, vou torcer para ganhar, vou torcer para o João Marcelo entrar e jogar muito como se fosse o Lewandowski, mas, passado o jogo, eu vou vir aqui como jornalista e vou criticar o que eu acho que eu devo criticar, como é o caso do elenco curto, beleza? Vamos ver, vamos embora, vamos agora, como eu disse, né, virar a chave. Terça-feira tem Sul-Americana, domingo tem Brasileiro, tomara que a gente conquiste aí 2 vitórias para ganhar respiro, ganhar ânimo para a sequência da temporada, né? Agradecer a você que acompanhou essa análise até o final, perdão pelo horário aí da análise, a ideia era publicar um pouco mais cedo, mas não foi possível. Eu agradeço pela parceria de sempre. Se gostou da análise, deixa o like nesse conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. Saudações atleticanas, muito obrigado, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo.